Game 7, baby! Game 7! Game 7! Alexander não quer saber de draft, Olynyk é herói e os New York Knicks vão para os playoffs. Eu sou o Thiago e esse é tudo que você precisa saber sobre a NBA, dia 5 de março, aqui no Game 7, baby. Iniciando a noite do dia 4 de março, nós tivemos uma noite tranquila, com alguns jogos pegados, mas sem grandes tumultos. Apenas alguns comentários aí, alguns jogadores, principalmente o LeBron, dizendo que estão cansados, o Steve Kerr falando que o time está fatigado, pessoal aí precisando dessa pausa do All-Star Break, mas algumas críticas em relação a se deveria se jogar o All-Star numa situação como a atual do mundo, né? Então, sem mais delongas, iniciamos ali a noite com esse duelo, esse embate do leste, que é o Miami e o Boston Celtics. Os Raptors encontraram o Boston e os verdes acabaram saindo vitoriosos. Tem uma rivalidade, ou pelo menos é simbólico aí, talvez duas das melhores defesas da NBA, sem grandes destaques físicos, mas sim táticos. São dois técnicos que fizeram um duelo de xadrez. Se formos lembrar ali da bolha, esses três times, né? O Miami, que não está aí, mas o Toronto e o Boston, eles faziam muita troca, a defesa de ice no corta-luz, ou então a cobertura e a troca, às vezes no mesmo ataque, na mesma posse, eles trocavam a defesa individual para a zona, então ficou muito famoso os duelos táticos, não só em quadra. Mas esse jogo, apesar de ter sido perto, foi um pouco diferente. Os Raptors não tiveram Siakam nem o Fred VanVleet, mas não tiveram medo porque eles puderam contar com Norman Powell e Chris Boucher. O final foi emocionante e ali no finalzinho, nos últimos 2 minutos, o Toronto conseguiu tirar 11 pontos de liderança, mas o Boston acabou segurando mesmo. Destaque da noite para o Jason Tatum e o Brown com 27 e 21 pontos, com uma surpresa vindo do banco do Grant Williams. O jogo seguinte foi entre os Los Angeles Clippers, que foram até o Washington e enfrentaram os bruxos. Os bruxos Bradley Beal e Russell Westbrook. Washington vai tirando ali uma surpresinha da cartola aqui e um joguinho surpresa de lá, e esse aí não foi diferente. Bradley Beal e Russell Westbrook fizeram o que vem fazendo, com 32 pontos do Bradley Beal e 22 do Westbrook. Chama aqui a atenção para o Westbrook, que está com essa temporada, está com um aproveitamento da linha do lance livre de 60%, é muito pouco, porque ele arremessa muito. E que do lado dos angelinos, o Kawhi teve míseros 22 pontos e não viram o Paul George entrar em quadra. Faz falta o Paul George ali em todos os cantos da quadra. Adentrando a noite, o Detroit foi a Nova York e levou uma derrota. Não tem muito o que comentar ali de Detroit, apenas que eles têm um monte de coisa para vender e não tem ninguém para comprar. Os Knicks conseguiram sair vitoriosos com o Julius Randle exercitando sua vaga de All-Star com seus 27 pontos e 16 rebotes. O R.J. Barrett também manteve um bom nível com 21 pontos. A defesa do Knicks vem se ressaltando aí e mostrando que apesar dos deslizes, está adentrando dentro do destaque da NBA. Por isso que hoje eles estão no quarto vaga do playoffs do leste. É um time do Tom Thibodeau, muitos fracassos aí nos últimos 10 anos, mas ninguém duvida da capacidade do Tom Thibodeau no setor defensivo. Mais adiante, o Denver foi a Indiana
e fazer o que eles fizeram com o Bucks, mostrar por que o West é mais forte que o West. É isso aí, essa é a pauta deles. Os 24 pontos do Michael Porter Jr. foram cruciais, mas ele contou com os 22 do Jokic e os 23 do Jamal Murray na 12ª vitória seguida do Denver Nuggets, que começaram mal e estão voando agora. Uns sobem, outros descem. Os Pacers perderam a 5ª consecutiva em casa, está um pouco complicado para o Indiana, estão perdendo, estão atrás do New York Knicks, então é meio ruim. Jogo seguinte, o Memphis Grizzlies recebeu o Milwaukee Bucks. E apesar de que não se espera muito, o Memphis surpreendeu. Levou o jogo para o finalzinho, mas ainda bem que o Bucks conseguiu adquirir o Drew Holiday na off-season desse ano. Foram nos últimos minutos, nos últimos segundos ali, basicamente, que o Drew Holiday, com apenas 15 pontos, conseguiu garantir a vitória. O grego fez quase um triplo-duplo e 26 pontos. Já Moran brilhou 35 pontos, mas o Valanciunas se escondeu. A sorte do Memphis é que eles tinham o Dillon Brooks, que fez 23 pontos. O que vale ressaltar que, apesar do Jamoran ter carregado o time nas costas, foram 3 de 13 da linha dos 3. 26% de aproveitamento é um pouco complicado aí, isso aí acaba doendo bastante. Noite adentro, o Miami foi a New Orleans e encontrou lá o Brandon Ingram, porque o Zion Williamson estava fora por motivos de fadiga ou lesões, eles não especificaram. O Miami tem se recuperado, tem vencendo aí jogos difíceis, tem vencendo, tem subindo na tabela, adentrou agora no 7º lugar na tabela de classificação e está com uma tendência de alta. O Jimmy Butler fez 29 pontos, mas o destaque foi para esse aí da capa do site da NBA, o Olynyk. O Olynyk, herói, fez algumas cestas cruciais ali para confirmar a vitória. Mirando aí o antepenúltimo jogo da noite, o Oklahoma City Thunder foi a San Antonio e o terror de Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander, não quer saber de playoff, de draft, não quer saber de perder e comandou o time de Oklahoma com 33 pontos a superar os 20 pontos de DeRozan e companhia. O destaque aqui é que o Alexander fez 20 pontos apenas no terceiro quarto, o que desandou ali, bagunçou bastante o San Antonio Spurs. E o Trey Lyles fez 15 pontos, aí confirmando o último jogo, destaque que ele teve, mas não foi suficiente aí para o San Antonio. Agora para o penúltimo jogo, o Golden State foi a Phoenix e o Phoenix venceu o seu 16º jogo em 19 jogos. Uau! Isso, queria saber desde quando que isso aconteceria, provavelmente desde Steve Nash só. Surpresa da noite foi o Cameron Payne e seus 17 pontos, numa noite em que Devin Booker fez apenas 16. Apenas porque a gente está acostumado a ver ele fazer 30 e 40, né? O jogo foi muito tranquilo pro Phoenix, que eles estão um time embalado, bem montadinho, enquanto que o Golden State não contou com Curry, nem Draymond Green, nem Kelly Oubre Jr., todos eles com lesões. Desculpa, o Curry não estava lesionado, ele descansou, o Draymond Green com lesão no tornozelo e o Kelly Oubre com lesão no pulso. Mas a gente sabe que algumas vezes esses jogadores acabam aproveitando o embalo, o All-Star Break, para descansar e se recuperar não só fisicamente, mas também mentalmente. Agora sim, para o último jogo da noite, o Sacramento foi até Portland e no segundo quarto o CJ McCollum e o Nurkic se lesionaram e saíram do jogo. Aí teve Dame Time e seus 44 pontos seguraram a vantagem para Portland e principalmente no finalzinho do jogo o Dame fez 10 pontos consecutivos. É algo impressionante, o Dame Lillard se encaminhando aí para ser um dos maiores jogadores da história do Portland
temporada após temporada. Vale aqui a discussão boba aí, o que teve na semana passada do LeBron dizendo que o Devin Booker era o jogador mais desrespeitado depois do Damian Lillard, né? Isso no Twitter. Twitter é sempre origem de polêmicas. E, e aí o pessoal não perdoa e saíram falando que, pô, nem nisso o Damian Lillard consegue ser o melhor, porque até entre ser o mais respeitado, menos reconhecido, ele acabou perdendo para o Devin Booker. É isso, pessoal. Hoje a gente fica por aqui. Foi uma noite agitada, com um número bacana de jogos. E a gente vai ficar aí no final de semana acompanhando o dia ou All-Star Day. Tchau, tchau!